Muito bem. Esse vídeo vai ser o resumo do primeiro capítulo do livro Neurociência Desvendando o Sistema Nervoso. O meu intuito é fazer uma série de vídeos que ajudem a posteriormente vocês lerem o livro ou ao menos ficarem com desejo e curiosidade de ler, ou saber mais sobre neurociência no geral. Então, esse primeiro vídeo vai falar sobre a origem da neurociência, o capítulo 1, intitulado Neurociências, Passado, Presente e Futuro. A gente vai começar falando da Grécia Antiga, no século IV a.C. Tem duas pessoas importantes que eu quero falar aqui, Hipócrates e Aristóteles. Aristóteles acreditava que o encéfalo servia para esfriar o sangue e o coração era o órgão principal para a cognição. Foi Hipócrates que descreveu o encéfalo como o ponto da inteligência e memória. Então a gente já sabe quem estava certo, quem estava mais próximo da realidade. Além disso, foi analisado a relação entre estrutura e função desde aquela época. Apenas eles tinham uma noção que há relação entre estrutura e função, mas eles não sabiam enquadrar bem uma da outra. Passando para o Império Romano, no século II d.C., a gente tem Cláudio Galeno, médico e filósofo. Ele dissecou vários animais e uma descoberta importante foi a presença de ventrículos, que são câmaras no interior do encéfalo, responsável pelo armazenamento e pela produção do líquido cefalorraquidiano. Ele concluiu que eram os ventrículos, que são compostos por fluidos, que geravam movimento. Isso porque naquela época foi o início da descoberta da hidráulica. Então, essa ideia estava sendo muito amplamente discutida. Outra coisa que ele registrou foi que o córtex cerebral era mais macio que o cerebelo. Dito isso, ele concluiu que as sensações eram geradas no córtex, o que não está errado, mas ele também deduziu que o cerebelo era responsável pelo movimento dos membros. O que hoje a gente sabe que não é muito correto dizer isso. A gente tem a noção de que o cerebelo está associado com propriocepção, que é a localização dos teus membros no espaço. Agora a gente dá um pulo para a Renascença no século XV e a gente vai falar de René Descartes. Ele era filósofo e matemático e concepcionou o dualismo cartesiano, que hoje é chamado de problema mente-corpo, que diz que o ser humano é dotado de mente e isso nos divide dos animais. Atualmente é um assunto bem falado, bem discutido e que ainda gera bastante polêmica. Uma coisa interessante de se falar é que Aristóteles também dividia a psique em alma nutritiva, sensitiva e intelectiva, sendo que, respectivamente, eram os vegetais, os animais e nós humanos. No século XIX, Luigi Galvani fez a descoberta que a eletricidade se propaga através de músculos de rã. Esse conceito, ele mudou aquele que foi definido que o nosso músculo se movimentava através da hidráulica dos ventrículos. Então, esse conceito de condutibilidade substituiu o conceito de movimentação por meio fluídico. Em 1811, Bell e Margensey utilizaram o método da ablação, que seria destruir uma região para compreender o funcionamento dela. Eles acharam um importante estudo para a neurofisiologia, que seria a bidirecionalidade. Isso eles viram que os nervos que chegam na coluna se ramificam e a ramificação anterior é responsável pela movimentação dos membros e de outros músculos e a ramificação posterior é responsável pelos nervos sensitivos. Indo adiante
Paul Broca, um cientista, um dia foi apresentado com um paciente que podia compreender a fala, mas perdeu a capacidade de expressar. Depois de um tempo, esse paciente morreu. Ele foi levado para o estudo do cérebro dele e foi identificado que ele sofria de uma lesão no lobo inferior frontal, que depois foi chamado de área de Broca. Essa área é responsável pela produção da linguagem. E foi aí que se deu o método da ablação não experimental. Ou seja, uma pessoa, um indivíduo, ele sofre um dano em uma região do cérebro e os cientistas eles conseguem estudar esse dano para entender qual função foi perdida. Outras descobertas importantes. A teoria de evolução de Darwin, que deu uma alavancada para a descrição do sistema nervoso, com a ideia de que os organismos derivam de um único ancestral comum. As células de Schwann, que foram batizadas assim pelo alemão Theodor Schwann, que descobriu que cada tecido possui um tipo de célula única específica. E, finalmente, que foi a lula, que serviu de animal teste para a descoberta do impulso nervoso que hoje é descrito em todos os animais viventes. No próximo capítulo, eu vou falar sobre as células do sistema nervoso, como os neurônios e a glia.